Bom, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas do curso de Estruturas Algébricas. Essa, na verdade, é a segunda parte da nossa aula, né? Na aula anterior nós falamos sobre forma polar e nós também vimos como que fica a multiplicação de dois números complexos quando eles estão na sua forma polar. Então, lembrando que um número complexo na sua forma polar, ele, ele é dado pelo módulo dele, multiplicado por cosseno mais e seno do argumento desse número complexo, né? Lembrando que argumento é um número, é um ângulo, ou o valor do ângulo, né? Entre 0 e 2π, fechado no zero, aberto no 2π, né? Um intervalo semi-aberto. Então, é o ângulo que o vetor que representa o número complexo faz com o eixo real. Então, esse ângulo, que está entre 0 e 2π, esse você chama de argumento principal, né? Todo ângulo que é todo ângulo que é o argumento principal mais 2κπ, ele é chamado de um argumento também desse número complexo, né? Então, nós vimos como que fica a multiplicação de dois números complexos, dados pela forma polar, né? E nós vamos utilizar agora esse conceito de produto de dois números complexos na forma polar para nós falarmos em potenciação e radiciação de números complexos. Então, como todo número é complexo, você pode passar ele para a sua forma polar, e também da forma polar você pode passar ele também para a sua forma algébrica. Então, nós conseguimos determinar a potenciação, vocês vão ver, a potenciação de números complexos e também a radiciação, ela fica muito mais, não sei, ela fica muito mais visível, né? Muito mais fácil de você perceber e de você executar os cálculos quando o número complexo está na forma polar e você quer determinar potências e raízes enésimas desse número complexo, tá certo? Então é isso que nós vamos fazer, nessa aula, tá certo? Muito bem. Então, só recordando um pouco, né? Se você tem Z e W nas suas formas polares, lembrando que aqui o θ e o alfa eles são os argumentos principais dos dois números complexos. Nós vimos, por exemplo, que o produto de Z e W ele é o produto de módulo de Z pelo módulo de W, que multiplica cosseno de alfa mais θ mais e seno de alfa mais θ. Tá? Então, observe aqui que fica muito fácil de você determinar a multiplicação de dois números que estão nas suas formas polares. Você simplesmente multiplica o módulo dos dois números complexos. Por exemplo, se esse número inteiro tem módulo 2 e esse aqui tem módulo 5, então o produto vai ter módulo 10. Então aqui vai aparecer 10. Aqui, cosseno θ mais e seno θ, se θ é o argumento argumento principal do primeiro número complexo, e alfa é o argumento principal do segundo número complexo, então alfa mais θ é um argumento do produto. Essa soma aqui talvez não seja o argumento principal do número complexo produto, uma vez que essa soma ela pode extrapolar 2π. Então vocês fazem, se extrapolar 2π, pega essa soma, subtrai 2π e você vai ter o argumento principal do produto. Tá? Mas observe que fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil de você executar os cálculos, né? É só multiplicar a norma dos dois números complexos e soma os argumentos no seno e no cosseno, tá certo? E essa fórmula nós vamos utilizar para determinar potências de números complexos que estão na sua forma polar. O que significa potência? Só recordando, vamos falar de potências positivas, né? Porque as potências negativas, elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito, né? Então, potências positivas.
Se você pega, potência significa você operar um número complexo com ele mesmo várias vezes. Essa é a interpretação de potência, né? Então, aí você vai pegar o seu número complexo, em vez de você quer, por exemplo, z quadrado. Se você quer z quadrado, você pega o número complexo z e multiplica por z. Você usa isso daqui, tá certo? E é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Então, vamos dar um número complexo na sua forma polar. Esse θ aqui sempre vai ser o argumento principal. Sempre que nós escrevermos assim, nós vamos estar falando que o ângulo que aparece ali está é o argumento principal do número complexo, tá? E nós queremos obter a forma polar desse número complexo aqui. Ou seja, nós queremos obter a forma polar da potência, da enésima potência desse número complexo, onde n é um número natural. Se o n é zero, nós já definimos que z elevado a zero vai ser 1. É natural isso. Se o n for 1, então z elevado a 1 vai ser o próprio z, ou seja, vai ser módulo de z cosseno θ mais y seno θ, ou seja, não muda nada. Agora, quando o n for 2, aí nós temos cálculos para fazer. Só que z quadrado é z vezes z. Então, nós aplicamos aquela fórmula anterior, lembra como é que faz? Multiplica os dois módulos, né? Então, multiplica o módulo de z pelo módulo de z, isso dá módulo de z ao quadrado, cosseno da soma nos ângulos. Como o ângulo aqui é igual, porque você está multiplicando um número complexo por ele mesmo, então aqui no cosseno e no seno vai aparecer θ mais θ. Ou seja, isso vai me dar z quadrado cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Nós poderíamos ter feito aqui para n igual a 3. Se nós multiplicarmos esse z quadrado aqui por z, o que vai acabar aparecendo? Você precisa pegar esse número complexo, que é o z quadrado, multiplicar ele pelo z. O z está aqui, ó, né? O z está aqui. Como é que você faz essa multiplicação? Você pega os dois módulos e multiplica. Então, você tem módulo de z vezes módulo de z quadrado. Isso dá módulo de z ao cubo, né? Cosseno e seno de quem? Da soma dos ângulos, da soma dos argumentos principais. Então, você pega aqui o argumento, pega o argumento θ, pega esse argumento aqui, que é 2θ, e soma eles. Isso vai dar 3θ, né? Então, o z ao cubo ficaria módulo de z ao cubo, cosseno de 3θ mais i seno de 3θ. E assim por diante. Então, o que nós conjecturamos? Nós conjecturamos, o que é uma conjectura? É algo que eu acho que é verdade, mas que eu preciso provar. Tá? Isso que é uma conjectura. Ou uma coisa que eu acho que é verdade e eu digo para o mundo matemático, olha, eu acho que isso aqui é verdade. E não tem uma demonstração. Tá? Isso é uma conjectura. Às vezes nós temos a demonstração, às vezes nós não temos a demonstração da nossa conjectura. E o que nós conjecturamos é o seguinte, que z elevado a n vai ser o módulo de z elevado a n, cosseno de nθ mais i seno de nθ. Isso por quê? Ora, porque quando nós calculamos o quadrado e o cubo de um número complexo, nós vimos que essa fórmula aqui funciona. Então nós achamos, se vale para 1, vale para 2, vale para 3, possivelmente vale para n. Então a gente conjectura isso. Eu acho que vale. E agora, nós vamos tentar provar essa fórmula. Tá? O que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar o princípio de indução matemática. O que fala o princípio de indução matemática? Você tem que provar que a fórmula vale para n igual a 0 ou para n igual a 1, tanto faz. Nós vamos provar que vale para n igual a 1. Não, espera, para n igual a 1 já foi provado. Aqui, ó, essa fórmula já foi provada para n igual a 1. Porque a definição de z elevado a 1 é exatamente isso daqui, né? É como se você tivesse expoente 1 aqui e aqui tivesse o 1 multiplicando o θ. Então, para n igual a 1 está provado. O que diz a nossa hipótese de indução? A hipótese de indução fala a fórmula vale para n menos 1. E o que é a fórmula para n menos 1? A fórmula para n menos 1 significa z elevado a n menos 1 é igual a módulo de z elevado a n menos 1, cosseno de n menos 1 vezes θ, mais i seno de n menos 1 vezes θ. Então, é isso que fala a hipótese de indução. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que mostrar que essa fórmula ela vale para n. Então, nós vamos fazer isso. E, é claro, nós precisamos usar a hipótese de indução. Então, vamos lá. O que significa z elevado a n? Z elevado a n significa
z elevado a n menos 1 vezes z. Tá? Nós definimos assim potência de números complexos. Né? Isso usando, olha só, aqui nós já estamos usando aqui a nossa hipótese de indução. Eu só troquei os dois de lugar aqui, não sei por que motivo, mas isso é permitido porque a multiplicação é comutativa nos complexos. Né? Então, beleza. Esse produto aqui dá isso daqui. Observe, aqui está o z elevado a n menos 1. Usamos a hipótese de indução aqui, então está tudo ok. E agora nós vamos multiplicar esses dois números complexos. Como é que faz mesmo? Pega o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo. Cosseno desse argumento aqui, mais esse argumento aqui. Se aqui é θ e aqui tem n menos 1 θ, quando você vai somar, vai dar n θ. Mesma coisa para o seno. Então, nós temos, de fato, que isso é módulo de z elevado a n, cosseno de n θ mais i seno de n θ. Isso é o que a gente conhece como fórmula de... Eu falo Moivre, mas eu não sei se alguns falam de fórmula de Moivre. Eu esqueci de fazer pesquisa para saber quem foi esse matemático, o Moivre ou Moivre, não sei, que deduziu essa fórmula. Tá? Muitas vezes essa fórmula de Moivre ela é conhecida... Vixe, deu muito espaçamento aqui, desculpa. Mas aqui está escrito cosseno de θ mais i seno de θ elevado a n é igual a cosseno de n θ mais i seno de n θ. Ou seja, na maioria das vezes, eles ignoram esse módulo de z elevado a n aqui, tá? Na fórmula de Moivre. Tá? Beleza? Mas nós vamos utilizar essa fórmula aqui. E agora... Bom, agora então nós já sabemos quem é a potenciação. Tente descobrir o que significa z elevado a menos n. Lembra o que é z elevado a menos n? Z elevado a menos n, com n número natural, é claro. Z elevado a menos n significa z elevado a n elevado a menos 1. Ou z elevado a menos 1 elevado a n, na verdade. Né? Tanto faz. Então, z elevado a menos n vai ser exatamente o inverso deste número complexo aqui. Quem é o inverso deste número complexo? Você lembra como é que você faz? Está no vídeo anterior, está na primeira aula, na primeira parte da aula. Então, se você quisesse calcular z elevado a menos n, seria o inverso desse sujeito aqui. O inverso desse sujeito é 1 sobre z elevado a módulo de z elevado a n, cosseno de menos n θ, mais i seno de menos n θ. Dá uma olhada lá na aula anterior. Na aula anterior não, na primeira parte dessa aula. E você vai perceber que aqui, quando você quer calcular inverso, aqui vai dar menos, aqui vai dar menos, e aqui vai dar elevado a menos 1, ou então 1 sobre o módulo de z elevado a n. Tá certo? Beleza. E aí nós temos potência para qualquer número inteiro. Beleza? O que nós queremos fazer agora? Nós queremos aplicar essa fórmula anterior para calcular as raízes enésimas de um número complexo, que é, no caso, a radiciação, né? Então, lá em números reais, por exemplo, você tem adição, multiplicação, divisão, né, que é o inverso, a subtração. Todas essas coisas nós temos aqui em números complexos também. Lá nos reais você tem potenciação, aqui nós também temos potenciação, lá nós temos radiciação, e aqui nós também queremos, então, a radiciação. Também queremos calcular a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, e assim por diante, de um número complexo. Essa é uma questão, determinar a raiz de um número complexo não é uma coisa tão trivial assim como parece. Vamos dizer, você tem esse número complexo aqui, menos meio mais raiz quadrada de 3 sobre 2i. Aqui está faltando o i, de novo, né? Mas aqui tem i. E nós queremos saber quem é a raiz quarta desse número complexo. Isso não parece ser uma coisa muito trivial. E não é mesmo. Essa parte aqui ela é extremamente delicada e nós vamos dar uma atenção especial para ela agora. Então, mais adiante, nós vamos ver a resposta. Nós vamos ver quem é a raiz quarta desse número complexo aqui. Não nesse vídeo, mas no próximo. Então, vamos lá. De uma maneira mais geral, se eu te dou um número complexo não nulo,
Eu te dou um número complexo não nulo. O que nós queremos? Nós queremos determinar um outro número complexo W, tal que esse número complexo W é a raiz enésima desse número complexo Z. Tá? Esse é o caso mais geral possível. Ou então, se você quer um exemplo, determinar a raiz quarta. Qual é o número complexo? Qual é o número complexo que representa a raiz quarta desse número complexo aqui? Tá? É isso que nós queremos. Agora, observe o seguinte, ó. Determinar um número complexo W que seja igual à raiz enésima de Z é a mesma coisa que procurar um número complexo W, tal que W elevado a N é o próprio Z. Tá? Então, observe, Z é dado, Z é um número complexo dado, W é um número complexo procurado. Tá? Então, nós queremos procurar um número complexo W, cuja enésima potência dele é o próprio Z. Isso nos remete à fórmula que nós acabamos de ver, a fórmula da potência. Né? Claro, porque Z elevado a N aqui, ó, se nós queremos determinar, então, a forma polar de um número complexo W, nós queremos a forma polar do número complexo W. Tal que W elevado a N é o próprio Z. É isso que nós estamos procurando. E é claro que nós vamos usar a fórmula da potência que nós acabamos de ver. Olha, todo número complexo, se nós estamos procurando ele é dessa forma aqui. Ele é a norma dele mesmo, cosseno de alfa mais i seno de alfa. Alfa e teta, aqui, eles representam os argumentos principais desses números complexos aqui. O W, eu não sei quem é. W eu não sei quem é. Eu quero escrever o W em função do Z. Porque o Z eu tenho, e eu quero determinar quem é o W. Certo? Isso tem que ficar muito claro. Então, eu quero determinar um número complexo dessa forma aqui, cuja enésima potência dele seja o número complexo Z que eu dei para você. Essa é a brincadeira. Então, vamos lá. Olha só. Quando que W elevado a N é o próprio Z? Olha, W elevado a N é Z, C e somente C, ó, fórmula da potência. Módulo de W elevado a N, cosseno de N alfa mais I seno de N alfa é igual ao módulo de Z, cosseno teta mais I seno teta. Módulo de Z e esse teta, eles são conhecidos. Eles são conhecidos. Eu vou dar eles para você nos exercícios, ou nos exemplos. Então, esses dois sujeitos são dados, ou você pode determinar eles. Tá? Tanto faz. Você pode determinar eles, ou eu dou eles para vocês. E o que você quer? Você quer um W que satisfaça essa igualdade aqui. Ou seja, módulo de W elevado a N vezes cosseno de N alfa mais I seno de N alfa tem que ser igual a isso daqui. É isso que nós queremos. Então, olhe para essa fórmula aqui. Dê uma olhada boa nela. Primeira coisa, esses dois módulos aqui, obrigatoriamente têm que ser iguais. Não tem jeito. Para esses dois números complexos aqui serem iguais, eles têm que ter obrigatoriamente a mesma norma. Norma de W elevado a N é a norma desse primeiro número complexo. Norma de Z é a norma desse segundo número complexo. Essas duas normas, elas têm que obrigatoriamente ser iguais. Ou seja, nós temos que ter isso daqui. Se norma de W elevado a N tem que ser igual à norma de Z, então a norma de W é a raiz enésima do módulo de Z. Isso daqui visto como número real. Tá? Isso aqui é um número real, então raiz enésima do módulo de Z. Tá? Esse é o primeiro elemento do W, a sua norma. A norma nós já sabemos agora quem que é. E vai depender do N. Se você quer raiz cúbica, aqui vai aparecer, no lugar do N, vai aparecer 3. Vai dar a raiz cúbica do módulo de Z. Se você quer a raiz quinta, aqui vai aparecer raiz quinta do módulo de Z. Esse vai ser o módulo do número complexo W que nós estamos procurando. A norma dele vai ser isso daqui. O que falta ainda? O argumento. Falta nós determinarmos o argumento. Agora, se nós queremos que isso daqui seja igual àquilo lá, o
que nós vamos precisar ter? Que o cosseno de n alfa seja o cosseno de θ e o seno de n alfa seja o seno de θ. É isso que nós precisamos também. Tá? Então, nós temos que perguntar agora, quando que isso daqui é verdade? Pelo menos, quando o alfa for igual, quando o alfa for igual a θ sobre n, nesse caso, essa fórmula é verdadeira. Porque se você trocar alfa por θ sobre n, aqui vai sobrar cosseno de θ. Cosseno de θ é igual a cosseno de θ. E aqui vai sobrar seno de θ também. Ó. Seno de θ é igual a seno de θ. Tá? Então, quando o alfa for θ sobre n, essa fórmula, essas duas igualdades aqui, elas são verdadeiras. O problema é se esse é o único valor possível para alfa. E provavelmente a resposta é não. Por quê? Porque o seno e o cosseno, elas são funções periódicas de período 2π. Não é verdade? Então, o que nós queremos... O que nós temos, então? Nós temos o seguinte, como o seno e o cosseno são funções periódicas de período 2π, o que nós temos? Que o cosseno de θ é igual ao cosseno de θ mais 2κ, e o seno de θ também é igual ao seno de θ mais 2κ. Isso para qualquer k pertencente aos inteiros, né? Claro, mas se o cosseno de θ é isso e o seno de θ é aquilo lá, então, nós precisamos fazer a análise de quando que o cosseno de nθ é igual ao cosseno de θ mais 2κ e o nθ é seno de θ mais 2κ. Tá? Agora, olha só. Alfa é o argumento principal do W, ou seja, alfa está entre 0 e 2π. Então, para essas duas igualdades aqui serem verdadeiras, o n alfa tem que ser igual a θ mais 2κ, para algum k pertencente aos inteiros. Tá? Então, ele tem que ser. E o que isso nos dá? Isso nos dá o valor de alfa. Agora nós vamos obter o valor de alfa em função do n. Olha só. O alfa vai ser θ mais 2κ sobre n. Isso para algum k que é inteiro. Tá certo? Então, para algum k... Então, se você quer um número w que elevado a n dá o próprio z, a norma dele tem que ser a raiz enésima do módulo do seu número complexo, no caso, raiz enésima do módulo de z, e o alfa, ele tem que ser um ângulo dessa forma aqui. Ele tem que ser um ângulo dessa forma. Lembrando que esse alfa aqui, ele é o argumento principal do W, então ele é um número que está entre 0 e 2π, certo? Então, esse alfa tem que ser igual a isso aqui para algum k pertencente aos inteiros. Para algum k, ele tem que ser igual a isso para algum k. Qual k? Não sei. Agora, de novo, né, usando o fato do alfa ser o argumento principal, esse k, ele não pode ser qualquer número. Porque se o k for qualquer número inteiro, isso aqui pode extrapolar 2π. Olha, mas eu não quero que extrapole 2π, porque eu quero que o alfa seja o argumento principal do número complexo. Então, quais são os k's possíveis aqui, para não extrapolar 2π? Os k possíveis aqui vão ser 0, 1, 2, até n menos 1. Se você trocar o n aqui, o k por n, aqui vai aparecer um número maior do que 2π. Ora, se o número é maior do que 2π, então ele já não serve mais como argumento principal. Certo? Então, por isso que o k, variando aqui, ele só pode variar de 0 até n menos 1. E, portanto, nós concluímos o seguinte. Olha só, para cada k que você substituir aqui, porque aqui o alfa tem que ser igual a essa fração para algum k inteiro. Para algum k inteiro. E esse k só pode variar entre 0 e n menos 1. Para que o alfa seja um argumento principal. Então, o que você tem aqui? Você tem n possibilidades para o valor de k. As possibilidades para o valor de k são de 0 até n menos 1. Tá certo? Então, o que nós acabamos de descobrir aqui? Que um número complexo ele não admite só uma enésima raiz da unidade, mas ele admite n raízes enésimas da unidade, né? N raízes distintas ainda, né? Porque o k variando aqui de 0 até n menos 1. Tá? Então, como é que é a cara das raízes enésimas de um número complexo? É dado dessa fórmula aqui. É dado por essa fórmula.
raiz enésima do módulo de z, que multiplica cosseno de θ mais 2kπ sobre n, mais e seno de θ mais 2kπ sobre n. E o k, aqui, ele está variando entre 0 e n menos 1. Então, como que fica? Como que acaba ficando? Então, aqui você tem W0, então você troca o k por 0, você tem W1, troca o k por 1, W2, troca o k por 2, e assim por diante. Tá? Então, você tem aqui as n raízes enésimas da unidade de um número, da unidade não, as n raízes enésimas de um número complexo. Como caso particular, você pode determinar as raízes enésimas do número complexo 1, que a gente vai chamar de raízes enésimas da unidade. Como o número complexo 1 tem módulo 1, o módulo dele é 1, então nessa fórmula aqui, ó, tá vendo? Essa primeira parte aqui ela vai desaparecer, porque vai ficar a raiz enésima de 1, isso vai ser 1, como número real, claro. Então, as raízes enésimas da unidade, ou seja, a raiz enésima do 1, vão ser dessa forma, cosseno de 2kπ sobre n mais i seno de 2kπ sobre n. Por quê? Porque o argumento dele, o argumento do número complexo 1 da unidade é 0. Né? Como ele está sobre o eixo real, então o argumento dele é 0. E, portanto, as raízes enésimas da unidade são dadas dessa forma aqui, onde o k, ele continua variando entre 0 e n. Então, olha só, faça o seguinte, chame de w o W1. Quem é o W1? Ó, W1 vai ser 2π, cosseno de 2π sobre n, mais i seno de 2π sobre n. Esse é o W1. Quem é o W0? O que é W0? Cosseno de... Cosseno de 2 vezes 0π, isso dá 0 sobre n. Então, vai dar cosseno de 0 mais i seno de 0. Troca o k por 0. Isso vai dar o próprio 1. Tá? Porque cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então, a primeira raiz da unidade vai ser o próprio número 1. A segunda raiz da unidade, ou seja, o W1, você troca aqui o k por 1 e você vai ter cosseno de 2π sobre n mais i seno de 2π sobre n. Tá? Então, aparece exatamente isso daqui. Isso aqui eu chamei de... Esse é o W1 que eu chamei de W. Quem é o W2? Para determinar o W2, você vem aqui no k e substitui o k por 2. Então, vai ficar cosseno de 4π sobre n mais i seno de 4π sobre n. Agora, isso daqui é exatamente o w ao quadrado. W é esse aqui. Eleva ele ao quadrado. Calcule o quadrado dele. Lembra como é que faz? Faz o produto dos módulos. Putz, mas o módulo é 1. Então, vai continuar o produto dos módulos continua dando 1. Cosseno de quem? Soma de 2π sobre n com 2π sobre n. Você soma os dois ângulos. Isso vai dar 4π sobre n, que é isso daqui. E o seno? 2π sobre n mais 2π sobre n. Isso também vai dar 4π sobre n. Então, o W2, de fato, é o W ao quadrado. Quem que vai ser W ao cubo? Quem que vai ser o W3? Desculpa. O W3 vai ser 2 vezes 3π sobre n, ou seja, 6π, cosseno de 6π sobre n, mais i seno de 6π sobre n. Isso daqui é exatamente o W ao cubo. Se você elevar o W ao cubo aqui, né, lembra que é módulo dele ao cubo, que vai dar 1. E aqui você multiplica o argumento por 3, que é o expoente do W. E assim por diante. Wn menos 1, o Wn menos 1 vai dar cosseno de 2n menos 1π sobre n, mais i seno de 2n menos 1π sobre n. E isso é exatamente igual a W elevado a n menos 1. Quem que vai ser o Wn, então? Wn vai ser 2π sobre n mais i seno de 2π sobre n. Então, o n vai cortar com o n, vai ficar cosseno de 2π mais i seno de 2π. Isso dá 1. E 1 é igual ao W elevado a 0. Tá certo? Essas aqui, então, são as raízes enésimas da unidade. Tá? Então, se você pega aqui na raiz, se você calcula a W1, né, nessa fórmula aqui de cima, calcula o W1, chama esse W1
de W, e todas as outras raízes enésimas da unidade vão ser potências desse W que você definiu. Certo? Então, e com isso nós temos a seguinte proposição, que para todo número natural n, as raízes enésimas da unidade são os números complexos 1W, W quadrado, até W elevado a n menos 1, onde o W é dado dessa forma aqui, 2π sobre n, mais I seno de 2π sobre n. É claro que esse n ele vai depender de qual raiz você quer. Se você quer a raiz quarta da unidade, aqui vai aparecer 4. Se você quer as raízes quadradas, aqui vai aparecer 2. Tá? No denominador do seno e do cosseno, vão aparecer 2 aqui nesse argumento. Tá? E assim por diante. Então, isso vai depender de quem é o seu E. Beleza? Bom, você pode ter percebido que nós chegamos aqui no slide 10 de 10, né? Então, terminamos essa segunda parte da aula, onde nós determinamos, então, as raízes enésimas de um número complexo e também as raízes enésimas da unidade. No próximo vídeo, então, nós vamos trazer para vocês alguns exemplos a respeito dessa parte aqui, uma vez que essa parte da aula aqui foi só teórica. Tá? Então, na próxima parte da aula, nós vamos trabalhar com exemplos, beleza? Então, espero que vocês me vejam nos próximos vídeos e um abraço a todos.